Estamos aqui hoje com a vereadora Dandara Gissoni. Vereadora, a gente vai fazer um comentário a respeito do vídeo do secretário de governo de Caçapava, o senhor Sérgio Matos, vulgo Serginho, para falar um pouco sobre os áudios que a senhora divulgou na Câmara Municipal na última terça-feira, certo? Sérgio, eu gostaria que você pontuasse, desse o seu ponto de vista sobre o que ocorreu, a gravação feita pela vereadora Dandara. O espaço está aberto aí para você. Bom, primeiro agradecer a oportunidade do teu canal, né, o 360 News, e agradecer a você, Jéssica, pela essa oportunidade de poder estar falando a respeito deste caso pontual que aconteceu na cidade de Caçapava. Primeiro dizer que eu estou aqui para contribuir com os munícipes de Caçapava, para contribuir com a gestão Pétala do Conviver. Pétala do Conviver, que teve sempre uma questão social desenvolvida na cidade de Caçapava. Então, quando a pessoa fala de Pétala do Conviver, ela tem que primeiro prestar atenção os resultados que o conviver traz, né, para os munícipes que têm os seus filhos deficientes. Então, isso é um ponto. Vamos agora aos fatos, né? Eu estive lá na estação, né, conversando com a Maria de Fátima, que é a pessoa que tem uma certa ligação. Eu mesmo pedi para que ela pudesse me conectar à Dandara, uma vez que a Dandara tinha sido uma pessoa até solícita, quando encontrei por acaso lá na festa de São João de Caçapava. Bem, ela, própria Dandara, falou: olha, eu queria conversar com você. Vereadora, a senhora queria conversar de fato com o secretário de governo, Sérgio Matos de Oliveira? O que aconteceu no show do Daniel foi que muitas pessoas estavam lá desesperadas, querendo entrar no camarim, querendo tirar foto, né? Muitas fãs chorando. E eu estava junto com essas fãs, perto da onde poderia se entrar para o camarim, aquela fila, aquele tumulto todo, e esse senhor chegou, inclusive, maltratando essas munícipes, que foi a hora que eu me apresentei como vereadora e comecei a bater boca com ele, dizendo que essas pessoas que estão fazendo tumulto são as mesmas que pagam o show do Daniel e que pagam o nosso salário também. Nisso, ele entrou para dentro, bem grosseiro por sinal, mas aí em seguida eu falei com o João, que é assessor da prefeita, falei: João, quem que é essa pessoa? Quem que é esse homem grosseiro, inclusive? Aí ele falou: Dandara, é o novo secretário de governo, realmente ele não foi legal, eu vou falar com ele para ele te pedir desculpa, que ele não foi nem um pouco legal. E ele saiu. Pouco tempo depois ele saiu e veio falar comigo, até se desculpou, ele estava numa situação muito nervosa, veio muito tumulto lá. E eu falei: olha, eu nem sabia que existia secretário de governo aqui, porque recentemente foi aprovada a reforma administrativa na prefeitura de Caçapava, que visava extinguir cargos e não criar mais cargos, porque é um cargo que não existia, um cargo novo, da onde surgiu essa pessoa. E eu falei que estava à disposição para a gente conversar, que eu mesmo sendo vereadora de oposição, eu quero conversar com os secretários, eu quero conhecer as pessoas que estão na gestão. Foi isso, e me coloquei à disposição. Eu não imaginava que em menos de uma semana ele entraria em contato comigo, porque geralmente eles somem, né? Eu queria ter a oportunidade porque ninguém me dá oportunidade. Isso ela disse numa questão do evento lá do Daniel. Ainda fui, né, com uma solicitação da própria Dandara e coloquei até uma funcionária dela para tirar a foto lá com o Daniel, conforme ela tinha solicitado. Então, eu vim aqui para sempre agregar, nunca desagregar. E eu acho que isso que aconteceu é um fato muito grave, quando uma pessoa não tem a responsabilidade, e eu tinha uma visão da Dandara, porque eu disse nesse episódio que eu não me engravido pelo ouvido, de dizer: a Dandara faz isso, a Dandara faz aquilo, a Dandara é isso, é aquilo. Eu não me engravido pelo ouvido. E aí ela demonstrou que realmente quem ela é. Ela foi lá e gravou, sem autorização, 2 pessoas que estavam no local do trabalho. Vereadora, a senhora
foi para essa reunião com a intenção de gravar o secretário de governo? Jamais. Eu fui para essa reunião ainda feliz, falando um secretário que quer me conhecer, quer conversar comigo. Coincidentemente, no mesmo dia em que o senhor secretário de Cidadania, né, que agora é Secretaria de Desenvolvimento Social, me chamou com aquela lenga-lenga da minha transferência. Jamais passou na minha cabeça que o assunto que o Anderson me trouxe de manhã seria o assunto que este senhor colocaria de tarde para mim, porque eu fui lá como vereadora da Andara. A servidora da Andara responde para o secretário Anderson Ranieri. O meu trabalho não se discute na Secretaria de Governo, se discute na Secretaria de Assistência, então jamais sequer passou na minha cabeça. Eu achei que fosse uma conversa política de fato. Ela já veio maquinando uma gravação, ela já expôs uma questão de uma gravação. Isso é muito grave quando você tem uma servidora que grava o seu chefe, que grava o secretário de governo, e grava sei lá mais quem. Então, dentro desta linha, eu já não acredito, porque agora não é ouvido, é vivido na pele aquilo que aconteceu. Agora, referente ao que eu ofereci, como ela diz, eu não ofereci nada mais além do que uma sustentação de governabilidade, de atendimento ao público que ela votou, que votou nela, desculpa. Aquele público que deu o voto de confiança nela para poder ela arrumar a rua da sua casa, uma lâmpada. Vereadora, a senhora foi conversar com o secretário para tratar sobre governabilidade? Não. Eu achei que ele queria se apresentar e até mesmo falar de possíveis propostas de governo ali, né? Trazer os anseios da gestão, as dificuldades da gestão, até porque eu sou vereadora, quem votou em mim, as 1.059 pessoas que votaram em mim para fiscalizar, votaram em mim para denunciar qualquer ilicitude. Ninguém votou em mim para pedir jeitinho de arrumar, para trocar uma lâmpada. Um dos exemplos que eu, inclusive, dei na conversa, que eu nunca sequer tive uma indicação que o munícipe nos traz com protocolo de uma lâmpada sendo trocada. Como ela disse na entrevista, na gravação escusa que ela fez. Então, dentro dessa questão, eu dei essa oportunidade de ela vir fazer parte de uma questão pontual de uma vereadora. Não é só fiscalizar, não é só de gritar, não é só de falar coisas que vão prejudicar o governo ou a pétala do conviver, como ela diz. A vereadora tem a função também de trazer benefícios para a cidade, para o seu bairro, para a sua rua, e estar escutando a população. Agora, fazer requerimento, fazer uma série de coisas, isso não leva a nada. Vereadora, como que a senhora pode ser atendida pelo poder público no papel de legisladora? Então, acho que esse senhor não conhece a função de um vereador, né? Porque é através de requerimentos que nós somos atendidos, que nós somos respondidos. O meio oficial de um vereador se comunicar com uma gestão é através dos requerimentos que nos traz as respostas dos nossos anseios. O que ele está falando gritantemente aí é a possibilidade dos jeitinhos, né? Se não precisa do requerimento, é só ligar para ele que é resolvido. Então, a minha função aqui era realmente aglutinar pessoas. Mas eu vejo que não é o perfil da Dandara, não é o perfil dela. O perfil dela é denunciar, é caluniar, é falar mentiras, né? Porque ela já fez isso com o vereador Wellington. Ela cita novamente o vereador Wellington. E nunca se ali, naquela questão que ela gravou, não foi citado o nome do vereador Wellington. Ela cita o delegado. Vereadora, quem colocou o vereador Wellington no meio dessa conversa a respeito da transferência do local de trabalho da senhora? O Anderson Ranieri, o ano passado, quando ele tentou me transferir, um mês após a minha denúncia contra o vereador Wellington, ele falou para mim que no ano passado, aquela tentativa de transferência era a pedido do vereador Wellington, mas que essa transferência de agora não tem nada a ver com o vereador, mas que ele estava sendo muito pressionado, mas ele não falou nem nome nem sobrenome. Ela mesma fez uma denúncia contra o delegado na corregedoria. E o delegado reverteu essa situação, porque é uma caluniosa, uma ação caluniosa. Então, dentro desses fatos, e o áudio, ele não diz que eu insisti em cargos para ela, que eu falei em dinheiro com ela. Tinha uma terceira pessoa, quando você
vai fazer alguma coisa às escondidas, você não tem uma terceira pessoa. Então, dentro desse fato, eu tomei a minha providência e eu até passei para você. A gente vai estar mostrando logo abaixo desse vídeo, tem o outro vídeo, né? O recorte que você passou para a gente, que você foi lá na sede do The Inter para fazer essa representação. Exatamente. Eu fui à sede do The Inter, já fazia a representação, já tomar as devidas providências e, infelizmente, o processo ainda está aqui na delegacia de Caçapava, está sendo remetido até segunda-feira no The Inter, lá na seccional, e eu estarei lá com a doutora Maura, que vai ser a pessoa que vai ter esse processo em mãos, para dar espontaneamente todo o relatório, todos os fatos, e aquilo que for pertinente da doutora Maura perguntar, estarei à disposição para que isso venha ser esclarecido com bastante tranquilidade. Vereadora, o que o secretário especificamente tratou nesta reunião que a senhora gravou, que ele não aborda aqui, nem desmente e nem aborda de fato? Que essa transferência da servidora estava acontecendo a pedido da base de vereadores, e ele precisava mostrar para essa base que ele é forte, que ele tem palavra, e fortalecer ali uma base que já é fragilizada. Para isso, precisaria da minha transferência de forma pacífica. A gente assiste a entrevista de trás para frente várias vezes, em momento algum ele me desmente enquanto é isso. Não cometi nenhuma ilicitude. Estou aqui de peito aberto. Quero agradecer a prefeita Pétala por ter sido firme e saber que ela pode confiar no secretário de governo, que está aqui para fazer um bom trabalho. Esse é o meu objetivo. Vereadora, no momento dos áudios que a senhora apresentou, o secretário fala em pedir para a senhora ajudar ele a te ajudar. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Interpretando a fala dele ali, que por sinal ele fala diversas vezes, eu me senti até naquele filme Tropa de Elite, onde aquele policial miliciano chama aquele policial que era honesto, né, que traz algumas demandas, e ele fala, eu quero te ajudar, mas me ajuda que eu te ajudo, porque quem quer rir tem que fazer rir. Eu me senti ali no Tropa de Elite, de verdade, né, uma situação assim lamentável, a arte imitando a vida imitando a arte, né, gente, seria engraçado se não fosse real, na qual tivesse barganhando ali a vida da população caçapavense, o que é lamentável. Foi assim que eu me senti, na hora que eu parei para refletir sobre tudo. Você deixou o cargo à disposição? Deixei o cargo à disposição. Se a prefeita estivesse também com interesse de apurar os fatos melhor e me afastar do cargo, eu estaria à disposição. Eu estou aqui para servir. Aqui nós estamos de passagem. Então, se for de Deus e a gente permanecer aqui, a gente permanece. Se não for, também a gente segue a nossa vida adiante. Vereadora, o secretário ele é oriundo de outra região aqui do estado. A senhora acredita que ele está sabendo lidar bem com essa situação aqui em Caçapava, principalmente envolvendo esse caso com a senhora? Olha, para mim aqui ele não falou nada com nada, né? Inclusive, um cara que diz, né, tão experiente aí, chegar numa vereadora de oposição com uma proposta cretina dessa, um cara que diz, que enche a boca para falar que tem 30 anos de política, a gente vê um amadorismo gigantesco, né? E eu lamento muito pela prefeita municipal diante disso, que ele ainda teve a hombridade de falar que deixa o cargo à disposição, mas a prefeita quis o mantê-lo. Ou seja, esse é o reflexo da gestão da Pétala do Conviver. Então, com o aval dela, esse secretário me procurou para fazer essas negociatas e barganhas. Eu tenho 30 anos de política, 30 anos, eu sou um profissional da política. Não me envergonho de falar isso. Mas eu venho para construir e nunca para destruir ninguém. E o que essa moça fez foi uma destruição, querendo destruir uma família, um homem de família, uma pessoa que tem responsabilidade, que tem netos, que tem filhos. E ela não pensou nisso. Então, eu acho que quando a pessoa exerce uma função de servidora, ela tem que construir base de família. E ela não está construindo base de família, ela tentou destruir uma família. Mas isso não vai ficar barato, porque primeiro existe a justiça de Deus. Ninguém escapa da justiça de Deus e ninguém escapa da justiça do homem. Vereadora,
A senhora teme, de alguma forma, o que o secretário possa fazer a respeito dessa denúncia que a senhora apresentou? Confesso que me senti intimidada, né? A justiça de Deus. Deus não gosta dessas coisas, não. Deus não gosta de negociata. Eu aprendi, né, independente da sua religião, da fé que você professa, jamais citar o santo nome de Deus em vão. Isso é um dos principais lá dos 10 mandamentos. E o que esse senhor faz, né, é falar de Deus em vão. Como se não põe Deus no meio dessa sujeira não, secretário. Deus deve ter horror a isso, falando de família. Aquele velho papo, né? Quem me conhece sabe. Ele pensou na minha família quando me chamou lá para propor essas coisas. Ele pensou nas famílias que eu atendo lá no Pinos do Iriguaçu, quando veio barganhar minha transferência com o secretário de Cidadania. Ele pensou nas famílias que a assistente social da Andara trabalha dentro da comunidade do bairro mais vulnerável de Caçapava, que a única presença do Estado é a escola e polícia. Ele pensou nessas famílias que muitas nem comida no prato têm, nessas famílias que não tem um postinho no bairro, nessas famílias que para poder ir para a cidade tem que esperar 2, 3 horas um ônibus. Ele pensou nas famílias que a assistente social da Andara atende quando veio barganhar politicagem, usando serviços públicos como moeda de troca, sendo que serviço público é direito do cidadão e dever da prefeitura. Não tem nem que estar em negociata. Ele fala, não me ofereceu dinheiro, não me ofereceu cargos, realmente, isso ele não ofereceu, não foi nem louco, né? Porém, a corrupção não envolve só dinheiro. A corrupção é o caráter, você ter um cargo superior, você ter ali os serviços públicos à sua disposição e falar, vem comigo que você vai ser atendida? Então eu falo para você que está com a lâmpada queimada há 8 meses, essa vereadora infelizmente não vai fazer indicação pedindo a troca da sua lâmpada, só que não vai ser atendida, porque eu não aceitei essa proposta. Você que está 3 anos na fila de uma cirurgia de joelho, cobrando, Dandara, me ajuda, vereadora, me ajuda, não vou conseguir te ajudar para intervir diante dessa sua fila de espera, porque eu não aceitei fazer parte disso. Então o que eu tenho para dizer é isso, será que se eu aceitasse, a gente ia conseguir trocar a lâmpada da sua rua amanhã? Eu ia conseguir uma consulta para você amanhã? A sua cirurgia sair mais rápido? Qual que é o preço para uma vereadora ser atendida no que tange violar os direitos dos cidadãos? Isso não é moeda de troca. Serviço público não é negócio, não é barganha, como esse senhor parece que tem orgulho de falar. A gente pode enganar um povo por um tempo, mas não pode enganar todo o povo por todo o tempo. Então, eu fico tranquilo, porque a justiça vai dizer, no final do processo, quem está com a verdade. Não ela dizer que ela já está me subjugando e nem se começou o processo ainda. Mas as ações virão, todas elas virão, seja para mim ou seja para ela. O importante é a gente ter a verdade do nosso lado. Uma outra questão, Sérgio, é a questão de investigação, né? Do inquérito que será levado aí agora a cabo pela Polícia Civil. Que fala de tráfico de influência, de concussão, de corrupção. Queria que você ficasse à vontade para falar a esse respeito. Bom, isso é o que ela falou. Não foi o que a polícia descreveu. Porque a polícia não tem nem isso na mão. E ela já fez uma narrativa negativa, trazendo para o lado político do governo. Isso aí chama-se fake news. Isso aí é para denegrir a imagem das pessoas. Quem denigre a imagem das pessoas, eu não vou descer no mesmo nível de que a Dandara desceu. Vereadora, a senhora fez fake news expondo aquilo que o secretário ofereceu para a senhora? Trabalhar com a verdade, expor o que está acontecendo não é fake news. E se o secretário se sentiu lesado, ele pode pedir a perícia, inclusive, dos áudios, bem como também pode procurar os meios legais para isso. Ele que me processe. Eu não posso medir a minha régua pela régua dela. O que ela fala não se escreve. Porque o que ela fala, ela já deturbou demais. Deturbou com o vereador Wellington, deturbou com o delegado Hugo e agora com a minha pessoa. Então eu não vou descer esse nível. Quem decide todas essas pontuações vai ser a justiça, vai ser o juiz. Então, mais uma vez, repito, existe a justiça de Deus, que terá um peso grande e terá
a justiça terrena, porque a gente nunca escapa dela. Mais uma vez, agradeço a tua disposição. Vereadora, uma informação que nos chegou é que o secretário parece que vai pedir a cassação da senhora. Talvez a senhora corra o risco de ser a primeira vereadora que vai ser cassada por não aceitar corrupção. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Pois é, né? Para você ver a normalidade na qual é a forma de trabalho desse secretário. Quem aceita isso, né? Porque tem que ter muita coragem, deve ser muito natural trabalhar dessa forma e fazer esse tipo de proposta. Imagina, Caçapava, a primeira vereadora que é cassada porque não aceitou ser conivente, não aceitou fazer conchavo, não aceitou corrupção, não aceitou barganhar serviço público. Pronto, se for o preço, me cassem. Quero ver os vereadores votarem a favor de uma coisa dessas. Vereadora, mais uma pergunta para finalizar. A senhora vai continuar trabalhando normalmente, mesmo sabendo que tem gente dentro do governo que parece que não concorda muito? Vou continuar trabalhando normalmente porque eu fui eleita. Ele foi escolhido, aliás, acho que nem escolhido foi. Sei lá de onde a sua mãe saiu, porque pelo jeito ele foi indicado, sabe-se lá por quem, né? E deve-se ter uma necessidade muito grande da prefeita ter esse senhor na cidade, né? Uma pessoa que não é de Caçapava, não conhece a realidade de Caçapava, isso a prova disso é as entrevistas paralelas que ele deu em outras emissoras aí. Qual será o preço disso? Por que a prefeita está mantendo isso com tantas pessoas boas, técnicas e competentes da nossa cidade ou da nossa região que poderia estar do lado dela? Estou em Caçapava há mais de 10 anos, sou servidora pública concursada, de carreira, sou vereadora eleita pelo povo e o povo me elegeu para isso, para denunciar e jamais aceitar e fazer conchavo.